Fala galera que acompanha o canal Lendários, Murilo Bernardes na área mais uma vez para falar de futebol, que é esse assunto que a gente gosta pra caramba. Hoje estamos num cenário um pouquinho diferente, estou gravando aqui da minha casa por conta da pandemia do novo coronavírus, mas estamos aqui no meu quarto, estamos aqui tentando manter o conteúdo para vocês e hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo gosta, a gente vai falar de UEFA Champions League. E vamos citar os 5 campeões mais bizarros da história da Champions. Real Madrid, o maior campeão, Milan o segundo, Barcelona, Bayern, Liverpool estão entre os maiores campeões, mas tem alguns times que já venceram a orelhuda, que são times que a gente conhece muito pouco ou que não tem tanta expressão no futebol. A gente vai citar 5 desses times no vídeo de hoje. Na quinta colocação do nosso top a gente vai falar do Celtic, campeão da temporada 66-67. Os escoceses venceram a Inter de Milão na final com um placar de 2-1 e conquistaram o maior feito da história do futebol da Escócia. E também do futebol britânico, porque até então nenhum time britânico havia conquistado a UEFA Champions League. E o time do Celtic conseguiu e foi o primeiro britânico a levantar o caneco da orelhuda. Comandado pelo técnico Jock Stein, o time do Celtic conseguiu trilhar esse caminho na UEFA Champions League e chegar a esse título histórico. Um fato super interessante sobre esse time é que todos os jogadores eram nascidos na cidade de Glasgow, capital da Escócia, e onde fica baseado o time do Celtic. Todos nasceram na mesma cidade e muito próximos, então isso deixa a conquista do time muito mais legal, porque todos os jogadores eram escoceses, todos nasceram na cidade de onde o time fica baseado, então havia essa proximidade entre os jogadores e isso é muito interessante e isso torna a conquista do Celtic ainda mais legal. Falando um pouquinho da campanha do Celtic, naquela época a UEFA Champions League ela tinha um formato diferente de disputa, então no máximo você enfrentava 5 adversários durante a caminhada da competição. Era muito mais fácil chegar até a final do que é hoje, que hoje tem um formato diferente, começa lá nas fases preliminares, depois fase de grupos, oitavas, quartas, semifinal. Naquela época eram apenas 5 fases, então você enfrentava somente 5 times dentro da competição. E na campanha do Celtic eles enfrentaram o Zurique da Suíça, depois o Nantes da França, o Vojvodina da Iugoslávia, o Dukla Praga da República Tcheca e na final a Inter de Milão, até chegar à conquista do título da UEFA Champions League de 1966-1967. Na quarta colocação a gente vai falar do Aston Villa, campeão da temporada 81-82. O time do Villa bateu o Bayern de Munique na final com um placar de 1-0 em jogo que foi disputado lá no estádio De Kuip, em Rotterdam, na Holanda. E vale lembrar que o título do Aston Villa veio no momento em que a Inglaterra era dominante no campeonato europeu. Eram 5 anos consecutivos com times ingleses conquistando a taça. Foram 3 títulos do Liverpool e 2 do Nottingham Forest, que vai aparecer no nosso top mais um pouquinho adiante. Então o futebol inglês ele dominou esse período do futebol europeu e o Aston Villa venceu a Champions em 81-82. No ano que o Aston Villa foi campeão, o formato ainda era o mesmo de quando o Celtic venceu, então eram poucos jogos até chegar na final, mesmo esquema, 5 partidas. Os adversários do Aston Villa naquela temporada foram o Valur da Islândia, o Dinamo Berlim da Alemanha, o Dinamo Kiev, o Anderlecht e na final o Bayern de Munique. O Aston Villa, campeão da Champions 81-82, é mais um exemplo de um time que não era um esquadrão com grandes jogadores, mas que pelo conjunto conseguiu chegar à final e conseguiu chegar até o título. Vale destacar que a campanha do Aston Villa ela foi mais tranquila do que a do Bayern de Munique, ele enfrentou times mais fracos. E naquela época o campeonato, apesar de ter menos times participando, tinham times que conseguiam chegar até uma posição um pouco mais longe de países que hoje esses times não conseguem chegar às fases finais da Champions League e muitas vezes eles não conseguem nem chegar na fase de grupos. Então dificilmente a gente vê nas últimas temporadas da Champions, por exemplo, um time da Islândia, um time da Finlândia. E naquela época esses times conseguiam chegar até um pouquinho adiante, até porque a gente tem esses campeões diferentes, Aston Villa e o Celtic, que já foi citado aqui, e mais alguns que a gente vai falar daqui a pouco, que são times que hoje dificilmente conseguem passar da fase de grupos. Então mostra como antigamente, apesar de ter menos times participando, o campeonato de certa forma era mais democrático. Na terceira colocação do nosso top 5 campeões bizarros da Champions, a gente vai falar do Estrela Vermelha, campeão da temporada 90-91.
que assim como os outros times que a gente citou até agora não tinha um esquadrão de super jogadores, mas tinha 2 jogadores do time que fizeram a diferença e que a gente vai falar daqui a pouquinho. O Estrela Vermelha bateu na final o Olympique de Marselha num jogo que foi disputado no estádio San Nicola, na cidade de Bari, na Itália. O jogo foi decidido nos pênaltis, 0 a 0, poucas chances para os dois lados, mas nas penalidades máximas o Estrela Vermelha conseguiu vencer e conseguiu fazer história, levantando a taça da Champions na temporada 90-91. Esse time do Estrela Vermelha não contava com um super time, com diversos jogadores, mas como eu falei anteriormente, 2 jogadores eram muito importantes nesse time, e um deles era o Prosinec, que foi um jogador que passou por Real Madrid, passou por Barcelona e defendeu a seleção da Croácia em edições de Copa do Mundo, um jogador assim extremamente importante para o futebol croata e também para o futebol do Estrela Vermelha, que conseguiu ser campeão nessa temporada muito por conta do bom futebol jogado pelo Prosinec e também pelo Mihajlovic, que fez história no futebol italiano, passou pela Roma, passou pela Sampdoria, passou pela Lazio, pela Inter de Milão e hoje treina o time do Bolonha, na primeira divisão italiana. O Mihajlovic ele voltou às notícias recentemente porque ele foi diagnosticado com leucemia e algumas matérias foram veiculadas sobre ele porque de dentro do hospital ele passou instruções para os jogadores das partidas do Bolonha e depois do tratamento, depois que ele conseguiu alta do hospital, ele voltou a comandar o Bolonha. Hoje ele está trabalhando, comandando o Bolonha do banco de reservas. Hoje não, porque a gente não está tendo jogo, né? Mas ele já está de volta ao trabalho, está de volta ao batente e voltou ao destaque depois de estar fazendo esse tratamento de leucemia e foi um dos grandes destaques do Estrela Vermelha, campeão na temporada 91-92, time que ficou marcado na história da Champions League e também do futebol da Sérvia. Na segunda colocação a gente vai falar do Steaua Bucareste da Romênia, que venceu o Barcelona na final da UEFA Champions League da temporada 85-86. O Steaua Bucareste foi um time que teve um momento áureo no futebol europeu, de 85 até 89, foi um time que postulou entre os melhores times da Europa, chegou à final da Champions de 86, onde venceu o Barcelona nos pênaltis. O jogo foi disputado lá no estádio Ramon Sánchez Pizjuán, no estádio do Sevilha, lá na Espanha, e o Steaua acabou vencendo nas penalidades. Foi um período de muita conquista para o time do Steaua Bucareste, que a gente conhece como o Esquadrão de Bucareste, ficou conhecido assim, esse time que conquistou, como eu citei, a Champions League 86, esteve entre os melhores nas temporadas seguintes e voltou à final da Champions em 88, 89 e perdeu para aquele lendário time do Milan que tinha Baresi, que tinha Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, então assim, vários nomes, vários jogadores. Mas esse time do Steaua Bucareste fez história nesse período, entre 85 e 89, conquistou a UEFA Champions League vencendo todo o poderoso Barcelona. Um ponto importante para a gente lembrar é que o George Hagi, que é considerado até hoje o maior jogador da história da Romênia, ele não fazia parte desse time campeão da UEFA Champions League pelo Steaua Bucareste. Ele que depois veio jogar no Real Madrid, jogou no próprio Barcelona, foi um jogador que comandou a Romênia nas Copas de 94 e 98, como eu citei, o maior jogador da história do futebol romeno. Ele foi contratado pelo Steaua na temporada seguinte, ou seja, ele não fez parte do time que conquistou o título europeu, ele fez parte do time que manteve o Steaua Bucareste entre os melhores times do continente, que depois chegou à final de 88 e 89, o Hagi jogou essa final, ele participou desse momento do Steaua Bucareste, mas no jogo do título, na temporada anterior, ele ainda não estava lá, então você viu a força que o time do Steaua Bucareste tinha. Chegou ao título da UEFA Champions League sem contar com o Hagi, então assim, dá pra gente tirar de base de como esse esquadrão, de como esse time era muito forte. Falando rapidamente da campanha do Steaua Bucareste nessa temporada, eles enfrentaram o Vezes da Dinamarca, o Budapest Honvéd da Hungria, o Kusisu da Finlândia, o Anderlecht da Bélgica e o Barcelona na final. Como eu já falei nesse vídeo, times de nem tanta expressão no futebol conseguiam chegar em fases adiante da UEFA Champions League. Então você repara que nós temos times da Dinamarca, da Finlândia, da Hungria, que chegaram até fases mais adiantes da Champions naquela época e pode parecer que era mais fácil do que é hoje, mas era o formato de disputa daquela época, né? E chegando no primeiro lugar do nosso top 5, a gente vai falar do Nottingham Forest da Inglaterra,
que não satisfeito com o título da Champions League, conquistou logo 2. Foi bicampeão da Champions na temporada 78-79 e na temporada 79-80. O time do Nottingham Forest foi um time que teve uma ascensão meteórica na Inglaterra e a gente até compara, algumas pessoas comparam aqui no Brasil com o São Caetano no começo dos anos 2000, que foi vice-campeão brasileiro 2 vezes, vice-campeão da Libertadores. O time do Nottingham Forest tem mais ou menos uma história semelhante, só que eles conquistaram títulos. Eles foram campeões da Copa da Inglaterra em algumas oportunidades, foram campeões ingleses e foram bicampeões da UEFA Champions League, sem contar com um time com super estrelas. Era um time ali que foi muito bem montado, com um técnico que veio do rival, do Derby County, e que montou uma equipe que era muito competitiva e que conseguiu chegar ao bicampeonato da UEFA Champions League, um fato raríssimo, um time que depois nunca mais veio a postular como um dos melhores times da Europa, conquistou esses títulos nessa temporada, mas depois nunca mais voltou a brilhar, nunca mais voltou a ter chance de ganhar essa taça. E hoje, por exemplo, o Nottingham Forest disputa a segunda divisão do futebol inglês, então a gente consegue ter uma dimensão de como foi um fato raríssimo esse bicampeonato em 78, 79, 79, 80, conquistado pelo Nottingham Forest. No primeiro ano que eles venceram o título, o caminho começou muito difícil. Eles enfrentaram o Liverpool, que era nada mais nada menos que o atual bicampeão da Europa, e o time do Nottingham Forest despachou logo de cara os atuais bicampeões, e aí deu aquela encorpada para poder brigar pelo título, eliminando logo de cara o atual bicampeão, né? Na sequência eles enfrentaram o AEK da Grécia, o Grasshopper da Suíça, o Colônia da Alemanha e na grande final o Malmö da Suécia. Olha só como essa final foi bizarra, né, pessoal? Nottingham Forest versus Malmö, um time sueco, acho que um dos principais times da Suécia, mas que não postula hoje, a gente não consegue nem imaginar nos dias de hoje uma final de UEFA Champions League entre Nottingham Forest e Malmö. A final foi disputada lá no estádio Olímpico de Munique, na Alemanha, e o Nottingham Forest venceu o Malmö na decisão com o placar de 1-0. Na campanha do segundo título do Nottingham Forest, a parada já foi um pouquinho diferente. Eles enfrentaram o Oster da Suécia. Eles enfrentaram o Oster da Suécia, o RGS Pitești da Romênia. Na sequência eu vou ter que ler aqui porque os nomes são um pouco difíceis dos times que eles enfrentaram. Então na sequência eles enfrentaram o Oster da Suécia, o RGS Pitești da Romênia, o Dinamo Berlim da Alemanha, o Ajax e na final o Hamburgo. A final contra o Hamburgo ela foi disputada lá no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha. E como eu citei, o Nottingham Forest foi um time que teve uma ascensão impressionante no futebol inglês, mas que teve vida curta. Hoje o Nottingham Forest é quinto colocado da segunda divisão do campeonato inglês e até em condições de brigar para subir para a primeira divisão, lugar que ele não frequenta há muito tempo. A gente fecha o nosso top com esses 5 times campeões que fizeram história na história do futebol. Aí, o nome bizarro pode parecer depreciador, mas não é. São times que marcaram época e espero que vocês tenham gostado dessa lista de times bizarros que conquistaram a UEFA Champions League em alguma oportunidade. Pessoal, aproveitando esse vídeo, queria falar para vocês do curso Entendendo o Jogo em Detalhes, que é produzido pelo pessoal lá no perfil @entrelinhas do jogo. Depois dá uma olhadinha lá, confere, porque o material está muito bacana. Esse curso é para quem quer aprofundar o seu conhecimento sobre futebol, falando da parte técnica. Então você vai aprender sobre transição ofensiva, transição defensiva, ataque posicional, todos esses termos que a gente escuta os comentaristas esportivos falando, os técnicos falando, e às vezes a gente não tem muita noção do que é. Com esse curso você vai ter a oportunidade de aprender e de ter um conhecimento diferente. Você vai poder estar na frente do seu amigo em relação a quando o assunto for falar de futebol. Você que trabalha com futebol, técnicos, auxiliares técnicos, jogadores, você que é pai de jogador e quer ensinar teu filho a melhorar, confere lá, corre lá no nosso perfil do Instagram, lá tem link direcionando para você poder fazer a compra do curso e tá sabendo tudo sobre a tática do futebol e tá entendendo o jogo em detalhes. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Lendário, espero que vocês tenham gostado e a gente aguarda a sugestão de vocês nos comentários aqui embaixo. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para também receber todas as notificações dos próximos vídeos que a gente está fazendo, porque esse trabalho ele é para você que gosta, que curte futebol e que acompanha o nosso trabalho. Grande abraço e até a próxima!